Olá, nós estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos da Educação Especial e hoje o tema é tecnologias assistivas. Vocês podem estar se perguntando que dentro do livro que foi fornecido a vocês, vocês não receberam este texto. Aliás, ele foi colocado em anexo e foi extraído da minha dissertação de mestrado em educação que eu fiz na Universidade Federal de Rondônia, em 2013. E ele foi respaldado por este livro aqui, Tecnologias Digitais Acessíveis, da pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, em 2010. É uma pesquisadora que eu entrei em contato com ela na época, em 2011, logo que eu ingressei no mestrado, e ela estava no exterior, eu entrei em contato com ela por e-mail, procurando sobre tecnologias assistivas. E eis que foi a boa notícia, ela retornando ao Brasil, ela me enviou o seu livro, que é um livro de... aqui o livro, Tecnologias Digitais Acessíveis, que é um livro que ela se utilizou para oferecer educação à distância. Então, a próxima tela, nós vamos discutir aqui, então, a definição de tecnologia assistiva. Eu coloquei aqui dois quadros, este e esse. Eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, nós colocamos TA. O que seria esse TA aqui? A tecnologia assistiva é uma área multidisciplinar de conhecimento, na qual se desenvolvem estudos, produtos e pesquisas visando promover a qualidade de vida e a inclusão social de pessoas com necessidades educacionais especiais. O que é isso? Então, é uma área multidisciplinar porque precisa de muitas disciplinas, né? Bersch fala, que é uma outra pesquisadora também, que é uma área interdisciplinar, mas multidisciplinar seria a união de várias profissões, no caso de várias áreas, por exemplo, como terapia ocupacional, a medicina, a pedagogia, e as pessoas então vão produzir conhecimentos juntos, cada qual na sua especificidade dará uma contribuição. Se nós considerarmos então Santa Rosa, é uma área multidisciplinar. Dentro dessa multidisciplinaridade, nós vamos desenvolver produtos, pesquisas, para quê? Para promover a qualidade de vida e inclusão social de pessoas que precisam, de alguma forma, da tecnologia assistiva. Nós vamos utilizar aqui, TA no singular para denominar a área do conhecimento. Por quê? Porque nós vamos também definir as tecnologias assistivas como equipamentos e recursos, né? Aqui, equipamentos e recursos. Utilizaremos tecnologias assistivas no plural, com 2 pontos aqui, para equipamentos e recursos durante o decorrer do texto, né? Então, o que seria? Nós vamos conceituar. Se for recursos, equipamentos, é o conjunto de recursos que, de alguma maneira, contribui para proporcionar às pessoas com necessidades educacionais especiais maior independência, qualidade de vida e inclusão social por meio de um suplemento, que seria prótese da manutenção ou devolução de suas capacidades funcionais. Então, nós vamos oferecer recursos. Exemplo, por exemplo, uma bengala que uma pessoa cega se utiliza para se mover na rua com independência, com autonomia, é uma tecnologia assistiva. Ou um par de óculos especiais, por exemplo, ou um par de óculos escuros, uma cadeira de roda. E também nós podemos colocar os complexos sistemas computadorizados, que podem ser considerados também como tecnologias assistivas, e nós vamos ver no decorrer dessa aula. Então, Bersch propõe definir não somente como conjunto de recursos que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais de pessoas com necessidades educacionais especiais, mas também os diversos serviços. Então, você pode se utilizar de uma estratégia e de uma metodologia. Então, isso pode ser considerado também como tecnologias assistivas, que são implementados juntamente com os recursos para atender às necessidades de autonomia e qualidade de vida de tais pessoas. Às vezes você oferece um equipamento
E aí você oferece uma estratégia junto com aquele equipamento. Então, essa estratégia também é considerada um serviço, então faz parte da tecnologia assistiva, né? Então, recursos seriam o quê? Equipamentos utilizados na escola pelo estudante para realizar ou favorecer o desempenho de uma tarefa. E serviços também são propostos pela escola, através do qual se procura resolver problemas funcionais do estudante. Então, no Brasil, também se utiliza o termo ajudas técnicas. Então, toda vez que você ouvir falar sobre tecnologias assistivas, vai significar também ajudas técnicas. Nós temos nós tínhamos um decreto federal de 99 e nós temos o decreto federal 5296 de 2004, que vai tratar de ajudas técnicas. Mas aí você vai notar que as ajudas técnicas são as mesmas coisas que tecnologias assistivas. Um termo é da Espanha, outro termo é americano, vai depender de onde surgiu e de onde se adotou. O MEC começou a adotar ajudas técnicas, mas no meio acadêmico você vê falar muito de tecnologias assistivas. Então, o artigo 61 fala o que são ajudas técnicas. Produtos, instrumentos e equipamentos ou tecnologias adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora. Olha essa palavrinha que já não se usa mais, mas veja bem, esse decreto foi escrito em 2004. Portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal total ou assistida. Então, a tecnologia assistiva, como área do conhecimento, investe, ela propõe a seguinte subdivisão. O que seria tecnologia assistiva? Recursos pedagógicos adaptados, recursos de acessibilidade ao computador, recursos para atividades da vida diária, adaptações de jogos e brincadeiras, equipamentos para pessoas cegas e com baixa visão, equipamentos para pessoas surdas e com perda auditiva, projetos arquitetônicos para acessibilidade, comunicação alternativa, adequação postural, mobilidade alternativa, órteses, próteses, controle de ambiente. Quer ver uma coisa? O próprio piscar a luz numa sala onde há pessoas com surdez pode informar que está na hora do intervalo. Então, aqui nós começamos a dividir um pouco, né? Os recursos de acessibilidade ao computador. Você vê bem que aqui tem um teclado ampliado com colmeia. Ampliado para quem? Normalmente, pode ser utilizado com pessoas de baixa visão, mas pode ser também utilizado para pessoas que têm problemas motores. Então, às vezes os movimentos são muito bruscos, e aí se coloca o teclado colmeia em cima. Para quê? Para que garanta que se a pessoa queira apertar a letra A, ela tenha convicção de que por aquele círculo ela vai acertar a letra A. Olha aqui, vocês já viram o mouse de pé? Eu já tive uma estudante, enquanto eu era gestora de uma escola de educação especial, essa estudante ela não tinha movimentos com os membros superiores. Então, nós tivemos que adquirir, inclusive foi com recursos de organizações, da própria associação que subsidiava financeiramente a escola, nós conseguimos um mouse para pé. Então, ali vem todas as instruções, como vocês podem ver nessa imagem ali. Então, são vários tipos de mouses. Aqui nós estamos dando exemplo de 3, que pode substituir o mouse comum. E mouse para mão adaptado, então é claro que vem com todas as instruções, se apertar o botão vermelho é para fazer uma coisa, o azul é outra, o verde é outro, o amarelo é outra, cada qual com a sua função. Aqui nós temos apontadores, olha só, às vezes a pessoa ela consegue mover os seus membros superiores, no caso a mão, o braço, mas ela não tem aquela coordenação motora fina necessária para teclar a letra. Então usa apontador e por esses apontadores ela consegue teclar a letra que ela quer. Vocês veem também apontadores de cabeça, então se coloca na cabeça e é possível então com um simples movimento da cabeça acertar a letra. E aquele mais simples que se pega o próprio lápis, olha lá, e se coloca aquela engrenagem toda na mão para que seja direcionado o movimento da pessoa.
Aqui são adaptadores de lápis, olha só. São simples, tem coisas que são muito simples para fazer na própria escola. Ou podem ser adquiridos também. Olha, adaptadores de tesouras. O Ministério da Educação manda isso para as salas de recursos multifuncionais. Aqui, ó, adaptador para batom, adaptador para garfo, adaptador para caneta, lápis. Então, são coisas que podem ser adquiridas, mas podem ser adaptadas também nas escolas, né? Então, agora nós vamos ver aqui, ó, pessoas com dificuldades motoras sérias. Quais são os problemas? Limitações de movimentos. Pode ser que ela tenha falta ou ausência de membros. Por exemplo, antigamente se chamava paralisia cerebral, mas agora é encefalopatia crônica não evolutiva ou não progressiva, porque não paralisa o cérebro. Existe apenas uma encefalopatia crônica, quer dizer que ela não vai parar, mas é só, ela não vai progredir, ela não vai paralisar o cérebro, ela faz só uma situação ali em determinada parte do cérebro. Então, tem gente que tem hemiplegia. O que é hemiplegia? É o hemisfério do lado direito ou o hemisfério do lado esquerdo. Ou seja, se a pessoa é epilética, se ela tem hemiplegia à direita, significa que os membros comprometidos dela são os do lado direito. Se ela tem hemiplegia à esquerda, então os membros comprometidos são os esquerdos. O que nós temos que fazer? Ver a prescrição médica. Se você não pode estimular nenhum do lado que está comprometido, está lá a prescrição médica. Agora, se você puder, os educadores físicos vão te ajudar, enfim. Mas aí você vai utilizar uma tecnologia adequada para utilizar o membro que seja possível. No caso, o mouse para pé, mouse para mão, adaptadores, apontadores, né? Um terapeuta ocupacional é muito importante para colaborar na pedagogia, no caso, na escola, nesse momento, né? Tetraplegia são aquelas pessoas que os membros superiores e inferiores não têm movimentos. Aí você vai ter que estudar, e a cabeça se movimenta, ou os olhos, né? Diplegia são aquelas pessoas que não têm movimentos aonde? Nas pernas, nos membros inferiores. Então, nós continuando aqui para as limitações motoras, as tecnologias assistivas, elas suprem ou complementam. Elas suprem ou complementam movimentos, auxiliando-as no desenvolvimento de atividades da vida diária. Por exemplo, equipamentos, órteses e próteses. Vocês sabem que órtese é algo que você coloca mas no membro existente. Agora, uma prótese já é algo que você vai substituir, por exemplo, substituir uma perna, substituir um braço, substituir uma mão. Não é o caso dos professores fazerem isso, mas as tecnologias assistivas, elas existem para isso. Quais seriam, então, as funcionalidades dessas tecnologias assistivas? Elas permitem desenvolver atividades de caráter motor com o mínimo de esforço físico por parte do usuário e proporcionam independência e autonomia. As palavras-chave exatamente são essas, independência e autonomia. O que as tecnologias assistivas propiciam? Porque você quer uma pessoa com comprometimento motor na sala de aula, com autonomia e com independência. Você não quer uma pessoa que fica sempre dependendo. Então, a tecnologia assistiva, ela veio para isso. Nós temos aqui as tecnologias assistivas para computadores, e as maiores dificuldades são os periféricos de entrada, para quem gosta aí de informática. Quem não gosta, não se apropria dessas questões da informática, não se preocupe, porque nós vamos mostrar com exemplos e tem coisas que nós não dominamos mesmo. O Ministério da Educação adotou algumas ações e metas de políticas públicas e entregou, inclusive nas escolas, nas salas de recursos multifuncionais, muitas dessas tecnologias, muitos equipamentos, muitos materiais, e agora está demandando o quê? Sistemas públicos propiciar informação para nós aprendermos a usar, certo?
Então, eu não vou usar alguns termos que pode ser complicado agora, mas não se preocupe, o importante é você saber que essas coisas existem. Então, as principais ajudas técnicas, é o nome utilizado pelo Ministério da Educação, encontra-se em soluções de acesso ao computador. Olha aqui um exemplo. Por exemplo, para computadores no caso do uso de hardware, então, periféricos de entrada padrão mais uma tecnologia assistiva. O mouse, está aqui um mouse normal. E teclado normal, são os padrões. Aí coloca-se um dispositivo físico adicional que facilite seu manuseio. Por exemplo, essas colmeias em cima do teclado e os apontadores, no caso que está ali no braço dessa criança, pulseiras especiais e esses acionadores, como esses coloridos, que parecem botões, mas que têm a utilidade, eles acionam o computador. Então, ainda nós temos os periféricos de entrada especiais, que são mouses ou teclados especiais. Você já compra, já implanta no computador e são diferentes do que o normal, por sua forma física ou funcionalidades. Então, se adaptam, né? Mouses, teclados especiais, adaptam às necessidades de cada usuário. Então, precisa ter um estudo, por isso que é uma área multidisciplinar. Um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um pedagogo, um médico, todos eles precisam se posicionar para verificar qual a tecnologia melhor para ser utilizada para garantir essa funcionalidade, essa independência, essa autonomia que nós desejamos, né? Então, para computadores, no caso do uso de software, então, software seriam o quê? Os aplicativos, né? Opções de acessibilidade do sistema operacional. Por exemplo, um conjunto de funcionalidades dos sistemas. Nós utilizamos sempre o Windows ou o Linux, que tem nas escolas, né? E que permitem adaptar o computador para as necessidades motoras do usuário. Logo mais nós vamos ver isso. Então, opções de acessibilidade do sistema operacional. Por exemplo, aumento do tamanho das fontes. Não é fácil nós aumentarmos as fontes. Se eu quero tratar com uma criança que tem baixa visão, se eu aumento a fonte, se eu escureço mais a letra, se eu coloco em negrito, né? Ou eu posso fazer uma configuração da sensibilidade e velocidade do mouse. Em quantos segundos você clicando no mouse, o mouse vai funcionar. De repente tem uma criança que ela treme muito ou ela demora muito, então às vezes perde. Você pode configurar o próprio computador por esse sistema, pelo Windows, pelo Linux. Nós é que não temos muita atitude de ficar mexendo na acessibilidade. Muitas vezes nós adquirimos produtos que nós não usamos metade das oportunidades que ele nos oferece, né? Então, tem toda a configuração de teclas de atalho para acesso aos principais recursos. Onde é que nós achamos isso? No Windows, por exemplo, coloquei no exemplo, painel de controle. Você entra lá, painel de controle, você vai ver as questões da acessibilidade. Você vai encontrar o quê? Lupa, narrador, alto contraste, o simulador de teclado. Os celulares hoje estão vindo assim também, né? Então, é possível configurar o mouse ou o teclado com adaptações específicas que já vêm disponíveis. É que nós não ficamos procurando tantos recursos assim. Mas no caso, quando nós temos uma pessoa em casa com necessidade especial, aí sim que nós nos apropriamos desse conhecimento. No caso do uso do software ainda, nós temos os simuladores virtuais. Por exemplo, nós podemos pegar todo um mouse ou um teclado e jogar na tela do computador. Então, são simuladores virtuais. E você teclando a tela do computador, você vai mexer nesses aplicativos, né? Então, nós temos o teclado amigo, por exemplo, da Universidade do Rio de Janeiro. Vocês podem pegar esses nomes todos depois e procurar. Olha só o DOSBox. O DOSBox, por exemplo, ele foi criado pela Universidade do Rio de Janeiro e o que é legal? Os desenvolvedores dentro da universidade, eles promovem encontro das pessoas com deficiência visual, eu não sei se são anuais, mas com frequência as pessoas, elas sempre estão lá para fazer feedbacks, tipo, o que foi bom, o que não foi bom dentro do DOSBox. E você pode encontrar o DOSBox para você mesmo baixar. Você pode começar a fazer suas experiências com ele. Ele é um leitor e ele é
ele imprime textos em braille, ele edita textos, ele lê textos. Tem mais de 80 programas, por exemplo, correio eletrônico. Então, no caso, a pessoa com cegueira ou com deficiência visual, como queira ser denominado, não precisa nem ser denominado, é que nós estamos falando especificamente dessa condição. Então, o CartaVox faz o correio eletrônico, que é o e-mail, PapoVox é bate-papo, WebVox para navegar na web, Intervox, criação de homepages, CalcuVox, calculadora, tem jogos e outros. É gratuito. Você pode buscar DOSVox na internet, baixar e começar a ler. Lá mesmo já apresenta, inclusive, no que eu tinha textos, tinha livros dentro dele, no que eu baixei. Virtual Vision, que é o leitor de telas da Micropower, que é desenvolvido no Brasil para o Windows, permite navegação pela internet, tem ótima qualidade na voz, idioma em português, possui painel de controle para configurar as funções. O que acontece é que tem alguns softwares que são comprados, eles não são gratuitos como o DOSVox. Então, o DOSVox permite que todo mundo baixe e se utilize. Aí tem alguns que você precisa comprar. Então, no caso do Virtual Vision, leitor de telas da Micropower, também do Brasil, para o Windows, permite navegação pelo Internet Explorer. Ótima qualidade na voz e idioma em português. Possui painel de controle para configurar as funções. E JAWS também, que depois do DOSVox, eu vejo muito as pessoas com deficiência visual falar do JAWS, que é o leitor de telas norte-americano, adaptado e traduzido para o Brasil pela Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, Laramara. Tem ampliadores de tela para pessoas com limitações visuais, no caso, a pessoa com baixa visão. Tem alguns exemplos, que é do mesmo projeto dos Vox, aqui, o Lente Pro. Tem outros que eu coloquei aqui embaixo. Olha, desde Lunar 95, isso aqui é um apanhado, né? O livro é de 2010, imagine, em 8 anos, outros ampliadores de tela devem ter surgido, e é só você colocar na internet, procurar alguns que são comprados, né? Para o hardware, por exemplo, nós temos o Braille falado e o Braille Lite 18. O usuário digita em Braille, possui sintetizador de voz, quer dizer, há uma fala no computador, né? Possui capacidade para armazenar 2.500 páginas em Braille, processador de texto com correção ortográfica e possibilidade de operar só, desculpe aqui, com uma mão. Só com uma mão. Nós temos também teclado falado, possui teclas que digitam em braille, possui sintetizador de voz, 14 idiomas, armazena até 900 páginas impressas e apresenta facilidades para o processamento de textos com correções ortográficas. Existe o scanner, que é um programa de reconhecimento óptico de caracteres, faz leitura de textos impressos e imprime, inclusive, em braille. Existe o monitor, que são grandes ampliadores, pessoas para baixa visão, né, para uso em baixa visão, ampliadores, o que faz? Amplia o monitor. E a linha Braille, texto que se encontra na tela, é produzido em Braille, no caso para pessoa com deficiência visual. Aqui nós temos, para pessoas com surdez ou com deficiência auditiva, o SignWriter, que é um editor de textos em sinais, que é desenvolvido nos Estados Unidos. Há uma versão também em português. Há um projeto SigneNet, da Universidade Católica de Pelotas, para adaptar a tecnologia da internet para Libras, né? Há o SW Edit, editor de textos em Libras, que também é desenvolvido pela Universidade Católica de Pelotas. SigneTalk, ferramenta para chat em Libras ou português. SignePoodle 1.5, ferramentas online. Tem dicionário, criador de sinais, escritos, pesquisa de símbolos ou explicações. Vocês sabem que também tem o IMO, que é muito utilizado em celulares, né? No caso, como chat ali, no caso, como SigneTalk. Temos também o Ribená, que significa comunicação, em Chavante, na língua indígena, né? E é uma iniciativa de um grupo nacional para desenvolver tecnologia de comunicação digital sinalizada, que oferece à comunidade surda acessibilidade para diferentes espaços digitais. Então, aqui nós temos um portal
Está lá o Player Ribenar, que permite converter páginas da internet ou texto escrito em português para Libras. Só que o player precisa estar instalado. Você vai notar, quando você começar a trabalhar, não com as crianças, mas quando são jovens, normalmente o jovem já chega para a escola com as suas tecnologias assistivas adquiridas pelos pais. É claro que as pessoas não da população de baixa renda, mas as pessoas assim de classe média, ou filhos de professores, os próprios pais ou filhos de trabalhadores já que podem adquirir essas tecnologias assistivas, você começa a conhecer algumas tecnologias com os estudantes que vêm com essa condição peculiar que já traz de casa, mas inclusive só que a grande população ela não tem. Então o Ministério da Educação ele está suprindo as salas de recursos multifuncionais se constar no censo escolar do ano anterior a presença de uma pessoa numa condição ou noutra, né? Então uma das áreas da tecnologia assistiva a que se refere a ajuda técnica para comunicação, normalmente conhecida como comunicação alternativa e aumentativa. Então, para que serve a CAA? Ela centra-se na comunicação como processo cognitivo e social e pretende suplementar, complementar, aumentar ou dar alternativa para processos de comunicação de pessoas com déficits na comunicação, seja oral ou escrita. Por exemplo, eu tive aquela estudante que ela só movimentava os membros inferiores, mas ela queria falar e ela tentava falar, só que era muito complicado nós entendermos o que ela estava falando. Então, nós estávamos no processo de alfabetização com ela, mas quando chegava na hora do intervalo, na hora que ela estava esperando sua família, que ela queria se expressar, como é que nós conversávamos? Muito complicado, e uma prancha que tivesse próxima a ela, ela poderia apontar um símbolo, né? Então, para começar, eu queria até dizer para vocês, né, o que seria comunicação? É o processo de trocas, de interação que permitem perceber-nos, expressar-nos e relacionar-nos com os outros, ensinar e aprender também. Então, a comunicação alternativa e aumentativa é o uso integrado de componentes, incluindo símbolos, estratégias, que é o como usar esses símbolos, e as técnicas utilizadas pelos indivíduos a fim de complementar a comunicação. Então, é possível encontrar comunicação alternativa e ampliada também. A diferença é que quando nós utilizamos para definir gestos, língua de sinais, expressões faciais, uso de pranchas de comunicação com símbolos pictográficos ou alfabéticos e sistemas computacionais, nós podemos utilizar esse termo comunicação alternativa e ampliada. Mas quem trabalha com isso, falar comunicação alternativa e aumentativa ou ampliada, vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é, quando o usuário não apresentar outra forma de comunicação, a CAA denomina-se comunicação alternativa. Então, ela vai alternar o jeito da pessoa se comunicar. Agora, quando o usuário apresenta alguma forma de comunicação, mas não é suficiente, você entende, mas não tanto. Então, vai auxiliar, então ela vai ampliar. Então, a comunicação será chamada comunicação ampliada. Segundo Browne, tem até um vídeo maravilhoso com ela, a comunicação é o uso integrado de 4 elementos, de símbolos, de recursos, de técnicas e de estratégias. Eu acho isso muito importante, esses 4 elementos da comunicação alternativa e aumentativa. Os símbolos podem ser gestos, vocalização, sinais, fotos e imagens. Os recursos você pode usar de uma prancha, de um álbum, de um software, de um vocalizador. Mais na frente nós vamos mostrar preditores de textos. Aí tem as técnicas, que é de apontar, acompanhar, segurar e escanear. Temos as estratégias, que é o uso em histórias de faz de conta, de brincadeiras, de imitações, quando nós estamos aqui falando de crianças, né? Então, os símbolos e recursos, eles são divididos em sistemas de baixa e alta tecnologia, dependendo do quê? Do custo da tecnologia que utilizam. Por exemplo, quando eu falei do DOSVox. DOSVox, ele é um recurso, ele é um software, só que ele é gratuito. Então, ele é de baixa tecnologia. Não é considerado de alta tecnologia pelos componentes.
mas é se ele está acessível financeiramente. Então, se ele é de baixo custo, de baixa tecnologia, se é alto custo, de alta tecnologia. As técnicas e estratégias têm a ver com o contexto de uso da tecnologia e com as possibilidades do sujeito em termos de movimento, né? Eu vou usar uma técnica que possibilite dar autonomia, funcionalidade, independência a quem for usar. Então, eu preciso usar a técnica certa, a estratégia certa, o recurso certo, o símbolo certo. Então, se a pessoa utiliza bem as mãos, ela tem habilidade com as mãos, pode fazer uso de recurso tipo prancha e apontar com suas mãos os símbolos para desenvolver sua comunicação. Ou pode utilizar só os olhos. Às vezes tem uma pessoa que até totalmente não se mexe. Então, ela vai se comunicar pelos olhos ou pelos pés. Seriam o que isso? As técnicas. Os recursos e símbolos podem ser mantidos, mas aí eu utilizo uma técnica, eu vou verificar o movimento dos olhos, o movimento das mãos ou dos pés. Então, aqui eu coloquei os sistemas de signos. São 3 exemplos que foram dados à época. O PicSims, que é esse primeiro exemplo aqui, este aqui, o Pictogram Ideogram, que a gente chama de PIC, né? Communication, que é esse segundo, que é preto e branco, Picture Communication Symbols, PCS, que é esse aqui também. Você pode achar tudo isso na internet. Agora, para baixar, nem todos estão disponíveis. Nós temos algumas universidades desenvolvendo sistemas de comunicação alternativa que elas disponibilizam. Na época, em 2011, eu achei um da Universidade Federal do Paraná, baixei, depois eu achei outro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, baixei. Eu entrava em contato até com uns pesquisadores, e uma delas no Rio de Janeiro falou que estava em manutenção, e aí eu não utilizei na época, enfim. Aí nós temos os softwares, né? O Budmaker, Comunique. O Ministério da Educação tem adquirido alguns desses, tem enviado para as salas de recursos multifuncionais. A questão é quem vai dar a formação, ou como que os professores estão aprendendo, né, a instalar esses sistemas, esses softwares nos computadores que lá estão. O problema é sempre esse. Muitas vezes estão guardados os softwares por falta de saber usar. Mas na medida, eu sei que hoje nós temos o Google, né, Dr. Google, que você vai para a internet, você aprende a fazer tudo. Mas cabe aos sistemas de ensino, às secretarias de educação, promover essa formação para que os professores possam utilizar os recursos que o Ministério da Educação tem enviado. A comunicação alternativa de baixa tecnologia, então, por exemplo, você tem materiais escolares, ou você tem materiais alternativos. Aqui, ó, nós podemos pegar uma velha pasta, catálogo, nós podemos pegar revistas que têm folhas grossas, ou nós podemos produzir o nosso próprio livro. Olha aqui, ó, aponte os vegetais. Então, aqui nós temos carro, árvore, pedra, lápis, tem a palavra e tem a figura. Então, você pode fazer uma avaliação em que a pessoa possa só apontar para você, você possa ensinar só com essas figuras, né? Sem necessidade de pedir para que a pessoa escreva. Aqui, ó, eu coloquei 3 opções. Uma aqui, no caso, aquela pasta catálogo, que você pode criar. Você tem a parte de língua portuguesa, você pode fazer uma parte de matemática, outra de ciências, outra de geografia, outra de história. Você vai criando. Olha aqui, ó. A pessoa quer se comunicar com você, então você pode apresentar essas figuras assim, ó. Ou você pode montar. Olha só. Aqui foi utilizada o quê? Aquelas pastas, né? Olha, abre. Aí você pode colocar feltros, velcros para colar. Na própria figura você coloca, porque vem, né? A macho e a fêmea do velcro. Então você coloca aquela mais. Você coloca uma parte na pasta e outra parte na figura. Pode pedir para a criança colocar no lugar certo, se for o caso, se ela tem movimento com os membros superiores ou inferiores. E se ela não tem movimento com esses membros, você pode disponibilizar para ela e pedir que ela aponte para você. O que eu achei legal aqui é, por exemplo, você pode usar os feltros pretos
né? E colocar as figuras, porque dão destaque, ou fotografias. Você vai colocar uma fotografia da diretora da escola, uma fotografia dos colegas de sala, para o estudante se comunicar com você, fotografia da professora, dos pais, da família do estudante, né? Que tem essa necessidade de comunicação alternativa. Aí nós temos aqui, eu apresentei alguns sistemas, né? Por exemplo, tem vários símbolos em preto e branco que combinados podem representar mais de 2.000 palavras. Isso aí é o sistema Rebus dos Estados Unidos, o sistema Bliss do Canadá, que são frases simples, complexas, mensagens telegráficas. Tudo isso está disponível para você. Isso é chamado, então, de tecnologia assistiva como equipamentos, como recursos, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu termino a aula por aqui.